Na gravação? Pronto. Então vamos começar a aula com o assunto propriedades da adição de inteiros. Eu vou projetar minha tela aqui. Vocês viram já esse assunto, gente? Já estudaram, já? Porque sempre tem uns curiosos, né? Que sempre gostam de ver Já. antes. E aí, achou o quê? Tranquilo, né? Não varia muito da propriedade da adição normal. Não muda. Por que que não muda? Da adição normal, não, porque essa adição também é normal, Pimenta. Da adição de números naturais. Só tem uma a mais, que é o elemento oposto. Exatamente. Então, Tirando a isso, não primeira coisa que muda. eu vou falar, gente, é isso aqui. Observe. O que foi que a gente viu lá no início do ano? Eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, que eu vou chamar de Z, e dentro do conjunto dos números inteiros eu vou colocar o dos números naturais. Lembra que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros? Então, como o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto dos números inteiros, tudo que acontece aqui dentro, tudo que acontece aqui dentro, de uma certa forma, está acontecendo dentro de quem? Z. De Z. Z. Porque Os N números está dentro de Z. Então, todas as propriedades que são válidas para N também vão ser válidas para Z. Porque Mas N nem todas as está dentro de propriedades que Z. são válidas para Z são válidas para N. Exatamente. Agora, tem algumas propriedades que estão em Z e que não estão em N. Por exemplo, inclusive foi assunto da nossa aula 1 ou 2. 2 menos 3. O resultado dessa operação está onde? Em N ou em Z? N. Em N ou em Z? N. Z, N. Z, Em 2 N, menos Cristiane? 3, Como assim N? Quanto é 2 menos 3? Menos 1. Menos 1 é natural? Escola. Então, observe, essa operação aqui, ó, tem como resultado o número menos 1. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso que a subtração em N não é fechada. Então, usa essa expressão. A subtração em N não é fechada. O que é uma operação fechada dentro de um conjunto? A operação fechada dentro de um conjunto diz o seguinte: se eu pegar quaisquer elementos de um conjunto e operar, seja somar, subtrair, dividir, se eu pegar quaisquer elementos de um conjunto e fizer uma operação entre esses elementos, o resultado dessa operação vai estar dentro do conjunto. Então, por exemplo, professor, rapidinho, Pimenta, a adição ela é fechada em N, porque se eu pegar qualquer número natural e somar com qualquer outro número natural, o resultado vai ser natural. Então, a adição ela é fechada em N, ou seja, a soma de dois números naturais é um número natural. Isso que chama fechamento em uma operação. Quaisquer elementos que eu pegar e somar com qualquer outro elemento, o resultado vai estar tudo dentro daquele conjunto. Agora, perceba que isso não acontece com a subtração, porque eu peguei o 2 e peguei o 3. O 2 e o 3 estão aqui. Mas quando eu faço a operação de subtração com 2 e 3, nessa ordem aqui, o resultado está aqui. Deu para entender isso, gente? Então, a subtração ela não é fechada em N. Ou seja, nem sempre a subtração de dois números naturais vai ser um número natural. Perceba que a multiplicação ela é fechada em N. Porque qualquer número natural que eu pegar e multiplicar com outro número natural, o resultado aqui, ó, vai ser um número natural. Então, quais são as duas operações que são fechadas em N? adição e multiplicação.
a adição e a multiplicação. Diga, Pimenta, o que você ia falar. A mesma coisa vale para divisão em V. E se vale Exatamente. para Z, também vale para N. Para nenhuma dos dois é fechada. Exatamente. Olhe para a divisão. Se eu pegar o 2 e dividir pelo 3, observe, 2 é um número natural. 3 também é um número natural. 3 também é um número natural. Certo? 3 é um número natural. Quando eu divido 2 por 3, o resultado é natural? Não, é racional. Não é natural. O resultado da divisão de 2 pelo 3 não é natural. E também não é inteiro. Então, a gente vai começar a ver agora as propriedades dos números inteiros, tá? As propriedades da adição de números inteiros. Algumas coincidem, algumas são uma extensão, porque é um conjunto diferente, então vai ter propriedades que só funcionam nele e não em N, e a gente vai começar a perceber o que é que essas propriedades facilitam o nosso cálculo. Tá? Ficou claro até aí, gente? Sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos para as propriedades dos números inteiros. Então, a primeira propriedade ela é sempre a mais famosa, né? Todo mundo fala dessa propriedade, que é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Exatamente. O que é que essa propriedade comutativa diz? Tanto faz eu somar 5 com 3 e 3 com 5. A ordem em que eu opero, a ordem das parcelas, não vai mudar o A meu ordem dos fatores não altera o resultado. Não é fator nesse caso, porque fator é nome dos termos de uma multiplicação, entendeu, Cristine? Sim, Mas senhor. a propriedade comutativa da multiplicação diz isso. Mas os termos de uma adição é parcela, parcela, soma ou total. Então, nesse caso, a gente vai dizer o quê? Que a ordem das parcelas, não altera a soma. Soma, aí, é uma palavra que está querendo dizer o resultado, né? Poderia ser o total também. Mas soma aí é o resultado da adição. Então, a propriedade comutativa diz isso. Então, tanto faz eu somar mais 7 com o menos 8. Quanto é mais 7 menos 8? Mais 7 mais menos 8? Mais um. Mais 1 ou menos 1? Menos 1. Mais Menos 1. Cristine, o módulo de menos 8 é maior. E o sinal dele é negativo. Não confunde isso, por favor. Ah, realmente, professor. E quanto é menos 8 mais 7? Menos 1. Menos um. Menos 1. Ou seja, a ordem das parcelas não altera. Quanto é menos 27 mais menos 13? Menos 40. Menos 40. E quanto é menos 13 mais menos 27? Menos 40. Menos 40. Menos 40. Então, a primeira propriedade da adição de inteiros é a propriedade comutativa. Então, perceba que essa propriedade ela é válida tanto para a adição de naturais como para a adição de inteiros. Certo? Então, ela é comum. No conjunto dos números naturais, a adição também é comutativa. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não, senhor. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é a que a gente chama de associativa. Lembra daquela questão que eu falei? Que eu perguntei, gente, eu tenho aquela questão dos lucros e prejuízos. Pedro Henrique fez diferente. Ele disse que somou todos os lucros, não foi, Pedro Henrique? E depois somou todos os prejuízos. Então, você tem essa liberdade de ação. Então, eu tenho, por exemplo,
mais 7, mais menos 15, mais 8, mais menos 20. E uma adição de duas ou mais parcelas pode-se associar a parcelas sem que altere a soma. Exatamente. Então, ó, preste atenção aqui, gente. Cada um resolve de uma... Eu, por exemplo, J. Salles, às vezes, eu gosto de somar todos os positivos, depois somar todos os negativos e depois tirar um do outro. Eu posso fazer isso. Tem gente que já não quer assim. Tem gente que prefere fazer, não, eu vou somar esse com esse, depois eu vou somar esse com esse, e depois eu vou somar o resultado de um com o resultado do outro. Pode? Pode também. E tem gente que já pode fazer diferente. Ah, professor, eu já prefiro fazer assim, ó. Esse com esse, aí eu tenho um resultado. Aí o resultado eu somo com esse daqui. Aí o resultado desse daqui eu somo com esse daqui e dou o resultado final. Pode fazer assim também? Professor, pode, Pode. mas Eu sou viciado em fazer assim, professor, sem brincadeira. o professor... Eu, às vezes, também fazia assim, Pedro Henrique. E que é possível. O que é que me permite ter essa liberdade? É a propriedade associativa da adição. Exatamente. Então, a Professor, propriedade associativa dá a cada um de vocês um caminho diferente e que vai chegar ao mesmo resultado. Diga, Pimenta, que você ia falar. a partir dessa propriedade também dá para fazer o elemento oposto, né? Porque se você somasse 7 com 8, daria 15. 15 você conseguiria cortar. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Então, cada um vai fazer de uma forma. Eu vou fazer assim, ó. Eu posso fazer assim. Então, quanto é mais 7 menos 15? Mais 7 menos 15 é menos 8. Certo? Aí eu vou somar com o mais 8. Tá vendo que eu vou usar o elemento oposto do mesmo jeito aqui, Pimenta? Mais menos 20. Agora eu vou fazer o quê? Menos 8 com mais 8. Que eu vou cancelar esse com esse. E o resultado deu quanto? Menos 20. Menos 20. Aí Pedro Henrique... Ah, professor, não. Vamos fazer diferente, professor, por favor. Vou fazer como o Pimenta falou. Vou copiar aqui. Fazer como o Pimenta falou. Ah, professor, a gente pode fazer... Eu vou duplicar isso aqui. Então, aqui. Como o Pedro Henrique... Como o Pimenta falou. Ah, professor, a gente vai somar positivo com positivo. Então, esse carinha aqui com esse carinha aqui. E negativo com negativo. Esse daqui com esse daqui. Então, quando ele somar mais 8 com mais 7, vai dar quanto? 15. Mais 15. E aí ele vai somar menos 15 com menos 20. Quanto é menos 15 com menos 20? Menos 35. Menos 35. E quanto é mais 15 menos 35? Menos 20. Menos 20 também. Ficou alguma dúvida aí, gente? Então, tanto faz. Tanto faz eu escolher a parcela que eu quero. Na verdade, essa propriedade associativa também tem uma propriedade comutativa ali, embutida. Né? Porque eu escolho as parcelas na ordem que eu quero. Então, de uma certa forma, também é uma comutatividade. Então, vamos escrever aqui qual é a regra. Comutativa mais complexa, né? Exatamente. É uma comutativa que envolve mais termos. Mais do que dois termos. Então, podemos associar, E, na verdade, gente, quando a gente fala de propriedade associativa, os livros sempre trazem o sinal de associação. Né? Porque, por exemplo, quando eu faço... Deixa eu até voltar aqui. Quando eu faço
mais 7 com menos 15, na verdade, eu estou fazendo isso aqui, ó. É como se tivesse um colchete aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou associar o resultado do que está aqui dentro do colchete aos outros números que estão fora. Então, isso acontece também muito na propriedade associativa, por isso que o nome desses sinais são chamados sinais de associação. Quais são os 3 sinais de associação? Os parênteses, os colchetes E as chaves? e as chaves. Por isso que esses 3 sinais são chamados de sinais de associação. Porque quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, preste atenção. Eu tenho mais 20, mais menos 18, mais 13. Então, se eu quero somar o mais 20 com o menos 18, eu tenho implicitamente isso aqui, ó. Então, primeiro eu vou resolver isso aqui para depois somar com 13. Deu para entender isso? Que na prática é isso que está sendo feito? Sim. Mas eu também posso dizer, não, professor, eu quero somar primeiro menos 18 com mais 13 e o resultado de menos 18 com mais 13 que eu quero somar com mais 20. Então, na prática, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou guardando, entre aspas, tá? Guardando o mais 20 para esperar o resultado do menos 18 com o mais 13. Então, na prática, é isso que a gente faz. Por isso que esses 3 sinais, parênteses, colchetes e chaves, são chamados de sinais de associação, usando nesse contexto aí. Ficou claro isso, gente? Sim, senhor. Então, vamos anotar aqui qual é a regrinha da associatividade ou propriedade associativa. Podemos associar as parcelas de uma adição sem alterar o resultado ou a soma. Então, anota isso aí. Podemos associar as parcelas de uma adição sem alterar o resultado. Claro que a propriedade associativa, ela só tem sentido quando tem mais de 2 parcelas, né, gente? Senão Ela seria só uma tem sentido, propriedade comutativa. senão ela seria a propriedade comutativa. Tá? Então, aí você pode até colocar, podemos associar as parcelas de uma adição de mais de 2 parcelas, tá? De mais de 2 parcelas, só tem sentido nesse contexto aí. Gente, alguma dúvida aqui na associatividade e na comutatividade? Não, senhor. Não, professor, sem dúvidas. Então, vamos para o 3 aqui. Terceira. A terceira é o elemento neutro. O resultado. Ao realizar uma adição, se uma das parcelas for zero, não se altera o resultado. Exatamente. Então, a pergunta é, qual é o elemento neutro da adição de números inteiros? Zero. Zero. Perceba o termo neutro da ideia de quê? De não interferência. De não interferência. Então, o elemento neutro da adição dos números inteiros é o zero, que também é no conjunto dos números naturais. O elemento neutro da soma dos números naturais. Então, o zero
é o elemento neutro da adição de inteiros. Ou seja, quanto é mais 8 mais 0? 8. 8. Quanto é menos 7 mais 0? Menos 7. Menos 7. E quanto é 0 mais menos 12? Menos 12. Menos 12. Menos 12. Dúvidas? Não, senhor. Não, senhor. Vamos para a quarta propriedade. Se tem um elemento neutro, aí é uma novidade do Z. Tudo que a gente viu aqui, comutatividade, associatividade e elemento neutro, eram comuns tanto para Z quanto para N. Elemento neutro, comutatividade e associatividade são propriedades da adição de naturais e também de inteiros. Agora, vamos ver, eu vou até colocar de outra cor, o elemento oposto. Oposto. Esse elemento oposto, por enquanto, é uma exclusividade do conjunto dos números inteiros. Eu não tenho um elemento oposto no conjunto dos números naturais. Só tem um elemento oposto, então fixe isso. Porque em uma questão de verdadeiro ou falso, eu posso dizer, existe um elemento oposto no conjunto dos números naturais. E aí você vai colocar falso. Não tem. Não tem elemento oposto. Então, elemento oposto é uma propriedade da adição de números inteiros. O que é que diz esse elemento oposto? O que é que diz essa propriedade? Que ao se somar em uma adição, ao se somar dois números opostos, o resultado é 0. Exatamente. Ou, para todo número inteiro, existe um outro número inteiro, tal que a soma deles é 0. Tá? Para todo número inteiro, existe outro número inteiro, tal que a soma deles dois é 0. Então, em uma adição, em que as parcelas são números opostos, a soma é 0. Tranquilo, gente? Então, quanto é Professor. menos 7 mais 7? 0. 0. 0. Quanto é mais 18 mais menos 18? 0. 0. De modo geral, quanto é mais A mais menos A? 0. 0. Professor, que maluquice é essa, professor? A com A? Eu estou dizendo aí que A é qualquer número. A é qualquer número. E Pois é. menos A é o oposto desse número. Então, qualquer que seja o valor de A, se eu somar ele com o seu oposto, qual é o resultado disso? 0. 0. 0. Gente, alguma dúvida aí nessas 4 propriedades? Não, senhor. O livro não trouxe a propriedade do fechamento. Eu vou trabalhar com essa propriedade, tá? Então, coloca aí a 5ª propriedade, que é o fechamento. 5ª propriedade, fechamento. E aí eu falei já. O que é o fechamento, gente?
Me ajude aí. O que é o fechamento? Não lembro. Eu estudei essa no quinto ano, só que eu não lembro, não. Alguém lembra? Eu falei hoje. Eu falei hoje. Eu falei no início da aula. Alguém lembra que eu falei no início da aula sobre as operações de subtração, por exemplo? Então, vamos lá. O que é a propriedade do fechamento? É aquela propriedade que fecha as operações dentro de um conjunto, ou seja, a adição de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, o que é a propriedade de fechamento? Eu tenho o meu conjunto Z aqui. Esse é o meu conjunto Z. Esse é meu conjunto Z. Qualquer elemento que eu pegar de Z e somar com qualquer outro elemento aqui, o resultado vai estar dentro de Z. É como se fosse uma prisão. As pessoas querem se juntar. Gente, eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero sair, né? Eu quero sair desse conjunto. E aí os dois números começam a se juntar. Vamos nos juntar aqui. Pense aí numa situação aí de Dragon Ball Z, fazer aquela fusão lá, Vegeta e Goku, quer fazer aquela junção, né, para poder ficar mais forte, para derrotar Majin Buu. Todo mundo assistiu Dragon Ball Z aqui, né? Não. Imagine, só tecnicamente os meninos, né? As meninas não gostam muito assim, não. Então, tecnicamente, imagine essa situação, né? Ninguém está aguentando mais ficar dentro do conjunto Z. E aí eles começam a se associar entre eles. Vamos nos somar aqui, para ver se a gente consegue sair desse conjunto. Mas toda vez que eles dois se somam, o resultado está dentro do conjunto. O resultado continua dentro do conjunto. Então, não tem escapatória. Então, essa é mais ou menos a ideia do fechamento. Qualquer número que eu pegar aqui e somar, então peguei esse número aqui e somei com esse número, o resultado vai estar aqui dentro do mesmo jeito. Ah, peguei esse número e somei com esse número, o resultado vai estar aqui dentro do mesmo jeito. Peguei esse número aqui e somei com esse, o resultado vai estar aqui dentro do mesmo jeito. Então, a operação de adição em Z é fechada, ou seja, a soma de quaisquer números inteiros é um número inteiro. Alguma dúvida, gente, até aí? Não. Não, senhor. Então, coloca isso aqui, ó. A soma de soma dois números pertencentes a Z será um número de Z. Pode ser também, né, professor? sim, a soma de dois números. Porque quando eu falo número inteiro, eu já estou falando que é um número pertencente a Z, mas pode ser também, primeiro. A soma de dois números inteiros é. Professor, Oi. eu não tô achando essa propriedade no livro. Não tem, eu falei. Não, Foi, né? o livro não trouxe, eu estou trabalhando com vocês aqui. O número natural também tem essa propriedade. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. Sempre será um número natural. Então, a soma de dois números inteiros é um número inteiro. Então, você bota aqui, ó. Mais 7 mais menos 10. Quanto é mais 7 mais menos 10, gente? Menos 3. Então, observe. Mais 7 é um número inteiro. Menos 10 é um número inteiro. E qual é o resultado disso? Um número inteiro. Menos 3 é um número inteiro. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor, sem dúvidas. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu vou postar exatamente esse mesmo arquivo aqui, lá no nosso AVA, que aí quem quiser, e a aula também vai estar lá. Então, quem teve alguma dúvida e quiser assistir,
assiste e acompanha pela nota de aula aqui. Certo? Vou encerrar a gravação.